A Bíblia Sagrada não é um livro comum. A maioria dos senhores já sabem que é um livro que tem mistérios contidos nele e muitas pessoas entendem esses mistérios como contradições e erros. Hoje a gente vai falar sobre um desses grandes mistérios que muitas pessoas entendem de forma incorreta como inconsistência ou erro na Bíblia, mas que revela algo profundo sobre a existência do universo, sobre a existência do homem, sobre o sentido de toda a existência. Vocês estão no Brasil, sobre tudo Deus, sobre todos, deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista por favor também aos outros. Um dos grandes problemas para o leitor da Bíblia, quando começa em Gênesis, é aceitar a idade, a longevidade dos primeiros habitantes da Terra, de Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, enfim. Eles todos viveram mais de 600 anos, e isso, o cético ele fala, como isso? As pessoas não vivem mais que 120 anos hoje em dia, então é óbvio que naquela época, sem antibióticos, sem saneamento básico, as pessoas também não viveriam 600 anos, não faz sentido nenhum. E para solucionar esse problema, antes da gente entrar no mistério que eu vou falar hoje, basta ver a megafauna. O que é a megafauna? A megafauna são fósseis, são animais fossilizados, animais mumificados, animais congelados, que são encontrados ao redor do mundo, que são 5, 6, às vezes 10 vezes maiores do que os seus parentes modernos. A mega anta, mega bicho preguiça, 4, 5, 6, às vezes 10 vezes maiores do que os seus correspondentes modernos. Aqui a gente tem uma gravura que ilustra a diferença de tamanho entre o bicho preguiça da megafauna e um ser humano. Então, mesmo a ciência, que eu considero que muitas vezes não é científica, pois ela tem um viés esquerdista, ela não está preocupada com a verdade, está preocupada com a difusão dos ideais socialistas, ela reconhece que os animais eram muito maiores, por alguma razão, durante a chamada era da megafauna. O que significa isso para nós em termos concretos? Significa que em algum momento da existência da Terra, as condições climáticas, as condições da própria existência, da própria vida, da própria dinâmica do ser, elas eram diferentes. E isso levava os animais a crescerem mais, as plantas a crescerem mais e, senhores, os homens a viverem muito mais. Ademais, se os senhores acreditam na narrativa bíblica da criação, por óbvio, quando Adão, que é o começo aqui do nosso estudo, o primeiro homem foi criado, ele era perfeito. Se ele era perfeito, se ele tinha a perfeição divina nele, por óbvio, o organismo dele não estava sujeito à mesma taxa de degeneração, à mesma taxa degenerativa que o nosso organismo está. Até porque o princípio da entropia ele é repetido à exaustão na Bíblia. A cada geração as pessoas vão ficando piores. Podem ficar melhores em aparência, mas elas vão ficando piores em termos de corrupção geral do gênero humano. Então, por óbvio, as primeiras gerações menos corrupção elas tinham, porque menos tempo elas estavam passando na terra amaldiçoada pelo pecado original, pelo rompimento da aliança entre os homens e Deus e pelo nascimento da aliança entre os homens e Lúcifer e os anjos caídos e assim por diante. Então, por óbvio, as primeiras gerações elas estavam menos sujeitas à maldição que se instalou na Terra quando o Lúcifer usurpou o comando da Terra de Deus, do que as nossas gerações estão hoje. Então hoje, para você chegar a 100 anos é um tormento, mesmo com todos os antibióticos e tudo mais. Mas para Adão chegar a 900 anos não significa nada. Aliás, foi uma grande tragédia para ele morrer aos 900 anos, porque a morte era algo inédito lá. Então, vamos ao mistério de hoje. Gênesis 6, no versículo 4, Gênesis 5 aqui no caso, né? Gênesis 5, no versículo 4, começa a falar das gerações de Adão e é um lugar comum para os cristãos, puxa, essa parte de geração é um saco. Eu tenho uma novidade para os senhores, todas essas partes que falam de genealogia, elas têm um mistério escondido. Elas têm é uma criptografia de uma mensagem que Deus está passando para aqueles que o amam. Eu tenho certeza que isso é chocante para os senhores que sempre consideram essas as partes mais chatas da Bíblia, mas é verdade. Então aqui fala de Adão, os dias de Adão, fala de Sete, que foi o filho de Adão, Enos, Cainã, Malael, Jared, vai indo, Metúsela, até Noé,
em Noé para, daí fala que quando Lameque teve seu filho Noé, ele chamou ele de Noé e disse, eles nos consolará das nossas obras. Por que ele chamou de Noé e disse que consolará? Porque o significado do nome Noé é consolo, conforto e descanso. Então, os senhores já devem estar tendo uma dica de qual é o segredo que a Bíblia nos conta nesse trecho, e o segredo tem a ver com o nome dessas gerações. E por que eu comecei a me interessar em ir atrás se alguém tinha pesquisado esse assunto? Porque é muito estranho, para mim parecia muito estranho, que, por exemplo, Sete, que foi o filho de Adão, a Bíblia menciona que ele viveu 90 anos antes de gerar Cainã. Por óbvio, Sete aos seus 20 anos já era capaz de gerar filhos. Não tinha que esperar 90 anos. Então, embora muitos estudos, muitos apêndices, muitos dicionários bíblicos digam que esse capítulo 5 aqui fala dos primogênitos, e eu já vi em vários lugares as tabelas do primogênito, aí mostra lá, Adão, Sete, Enos, Cainã, conforme está aqui. Está errado isso. Primeiro que Sete não era primogênito, era o terceiro filho de Adão. E, continuando em Enos nasceu quando Sete tinha 90 anos. É bem provável que Enos não seja o primogênito de Sete, porque é bem provável que dos 20 até os 90 anos ele tenha tido 10, 20 filhos e filhas. E depois Sete nasceu, e assim por diante com todos os outros aqui, que acho que o Lameque tinha 82 anos quando foi pai de Noé, então por óbvio, Noé não teria sido o primeiro filho dele. E voltando, mas 82 anos, eles viviam 800 anos naquela época, porque a taxa de degeneração, a taxa degenerativa na Terra não é constante. Eventos cataclísmicos ocorreram na Terra que mudaram a taxa degenerativa não só do ser humano, não só do material orgânico, como da taxa degenerativa de radiação, de todo tipo de taxa de decay, taxa de decomposição que existe na Terra não é constante durante toda a existência da Terra. Ela é afetada por cataclismas. Tanto é que nós temos eventos como megafauna, temos eventos como, por exemplo, materiais fossilizados onde eles não poderiam estar, contradizendo a teoria das camadas geológicas, das eras geológicas, etc, etc, etc. Isso porque as chamadas eras geológicas não tem nada a ver com idade, elas têm a ver com taxa de assentamento do material sedimentado quando houve o grande dilúvio. Então, é um estudo um pouco mais complexo que a gente pode fazer outro dia. Posso até fazer um experimento para provar para os senhores que é dessa forma. É um experimento muito simples. Os senhores pegam vários tipos de matéria, pedra, areia, terra, cascalho, colocam uma grande garrafa com água, chacoalham bem e depois esperam assentar. A matéria vai se assentar em camadas. Isso não tem nada a ver com o tempo, isso tem a ver com a forma da matéria, o peso delas e tal. Então cada uma vai se assentar de acordo com o seu peso, com a sua forma e tal. E assim foi no dilúvio. As chamadas camadas geológicas, que os cientistas esquerdistas pensam que se trata de eras, na verdade é uma demonstração de como a sedimentação, depois daquele liquidificador de tudo sendo destruído no dilúvio, as coisas se assentaram. Então vamos ao grande mistério que está contido nesse capítulo 5. Aqui nós temos o primeiro falando de idade, como eu já falei para os senhores, aquela questão por que eles viviam tantos anos, já foi falado isso, em que momento os nefelins vieram para a Terra e tudo mais, o dilúvio, enfim, se vocês quiserem vocês pausem, olham, que não faz parte do que nós estamos focados hoje, mas aqui eu fiz uma anotação de quando nasceu cada primogênito. Vocês podem ver, no caso de Metúsela, ele só teve Lameque aos 187 anos, então, por óbvio, Lameque não é o primeiro filho dele. Eu achei a solução desse mistério em estudos feitos por outras pessoas que falam do significado de cada nome. Então, aqui vamos ver, esses são as gerações
conforme estão no capítulo 5. E lembrando, não é por primogenitura, não é porque você percebe pela idade com que gerou. Então, por que aquele nome foi escolhido? É um mistério, é uma criptografia, uma mensagem cifrada de Deus para nós, feita há mais de 5.000 anos. Foi registrada há mais de 5.000 anos, isso por Moisés, o profeta. E já uma mensagem que vem de muito tempo, muito antes de 5.000 anos. Acho que 4.500 anos Moisés, mas a mensagem, ela nasce quando nasce Adão. Então, o significado. Qual que é o significado do nome Adão, que seria o primeiro homem, segundo a tradição bíblica? O homem é homem, né? Mas o homem querendo dizer que ele é a própria manifestação prima do homem. Sete, que é o terceiro filho de Adão, Sete significa determinado, concedido. Então a gente teria ao homem é concedido. Enos, filho de Sete, mortal. E Cainã, sofrimento. Então Enos, mortal, Cainã, sofrimento. Adão, Sete, Enos, Cainã. Ao homem é concedido ou determinado um sofrimento mortal. Ou seja, ao homem está apontada uma maldição, está apontada a morte. Daí Maalalel, filho de Cainã, significa o abençoado Deus. Jared significa descerá do alto. Enoque, para ensinar, como um professor. Metussala, sua morte trará. E Noé, conforto e descanso. Então, juntando tudo, ao homem é determinado um sofrimento mortal. Daí a gente poderia colocar aqui, mas o abençoado Deus descerá do alto para ensinar como um professor, e a sua morte trará conforto e descanso. Então, essas primeiras gerações de Adão, que não são os primogênitos, é importante a gente lembrar isso. Por que não é o primogênito? Por causa da idade quando essas pessoas tiveram esses filhos. 187 anos, duvido que tenha sido o primogênito. Com certeza, Metussala não esperou 187 anos para casar, tenho certeza absoluta disso. Então, a gente sabe que tem algo... Por que colocaria aleatoriamente um filho que não é o primeiro, como o registro das gerações dessas pessoas? Há uma mensagem cifrada nesse registro das gerações. E a mensagem é: ao homem é determinado um sofrimento mortal, mas o abençoado Deus descerá do alto para ensinar como professor, e a sua morte trará conforto e descanso. Do que ele está falando aqui? Está falando da maldição que foi infligida ao homem pela desobediência, pela aliança que os homens fizeram com o anjo caído, com Lúcifer, e que Cristo viria, Deus viria do céu na forma humana, Jesus Cristo, para ensinar os seus caminhos aos homens e morrer por nós. A sua morte trará conforto e descanso. De que forma? A gente que é cristão, a gente sabe. Se você crer em Cristo no seu coração, confessar Ele com a boca, acreditar que Ele veio na carne, Deus se tornou homem, morreu por você, morreu para te salvar exclusivamente, ressuscitou para te dar a vida eterna, você tem descanso. Você quer descanso maior do que saber para onde você vai depois que essa vida de sofrimento acaba? É um conforto, um descanso. Pergunta, a maioria dos cristãos, ele tem uma paz, cristão de verdade, tem uma paz que as outras pessoas não têm, que é saber o que vai acontecer com a vida, não tem que ficar se preocupando de, eu vou encarnar nisso, vou encarnar naquilo, vou pro inferno, vou pra lá, pra cá. Não, não está nas nossas mãos. A gente entrega para Cristo, e as nossas boas obras, nossos bom comportamento depois é uma consequência, é um efeito colateral de estar salvo, não é para nos salvar, não é algo que nós possamos ganhar ou perder, é concedido a nós depois que nós aceitamos Cristo como Salvador, como Senhor e como Rei. Porém, quem é Rei tem seus súditos, e se você se declara súdito, servo do Senhor Jesus Cristo, você está sujeito ao reinado dele. Então, se você sair da linha, ele vai te punir, vai te ensinar, vai te disciplinar, como um pai disciplina um filho, como um bom Senhor disciplina os seus servos. Isso aí é inevitável. Porém, a eternidade, você sabe para onde vai. E as boas obras você faz não porque tem medo de Deus ou
Você tem temor de Deus, mas não porque tem medo de perder Cristo. Você faz porque você ama Cristo. Quando você ama uma pessoa, você não faz a vontade dela porque você tem medo dela. Você faz porque você ama, você quer agradar. A gente quer agradar, a gente quer fazer a pessoa que a gente ama sorrir. Isso é amar. Você querer fazer a pessoa que você ama sorrir, tá sempre contente, feliz com você. Isso é amor. Então, é isso que nós cristãos sentimos por Deus, não é medo de Deus. Nós temos temor de Deus, porque sabemos quem Ele é. Nós temos um reconhecimento da excelência, da divindade, da supremacia de Deus. Mas nós não temos medo de sermos destruídos por Deus, porque nós cremos em Cristo. Essa é a nossa esperança. Nós fazemos a vontade de Deus, nós não gostamos de nada que contraria a vontade dEle, por amor a Ele, não é? Por gratidão a Cristo também. Então, os nossos bons atos são efeitos colaterais da salvação. Então, senhores, percebam que essa bênção que os senhores têm e que vai se estender até o dia do arrebatamento, que é a possibilidade de salvação pela fé concedida por graça, que creu em Cristo, tem a eternidade garantida. Confessou Ele com a boca, aceitou ser servo, ser súdito, aceitou a adoção, você tem a eternidade garantida e o resto Cristo vai te ajudar a resolver. Essa concessão estava já profetizada há mais de 4.000 anos atrás. E muita gente me critica, manda e-mail, manda mensagem falando que eu não entendo que o mundo tem bilhões de anos e tudo mais, porque olha quanta coisa aconteceu. Senhores, eu tenho um contra-argumento para essa argumentação dos senhores, que primeiro é assim: a cada 10, 20 anos o mundo fica 500 milhões de anos mais velho. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que há 400 anos atrás eles falavam, o mundo tem 10 mil anos. Daí 300 anos atrás falavam, o mundo deve ter 1 milhão de anos. O mundo deve ter 1 bilhão de anos. O mundo deve ter 5,7,8. Ou seja, eles não sabem, senhores, eles não sabem. Por que isso? Eles alteram a idade do mundo de forma a se adequar às teorias que eles criam para tirar Deus da jogada. A tal da teoria da evolução, darwinismo, freudianismo, tudo é sexo, tal. Isso é só uma forma de tirar Deus da jogada. Porque o grande mistério da existência, a resposta óbvia é Deus. Só que a esquerda, as pessoas que odeiam Deus, estão há séculos tentando achar uma resposta que seja plausível. Não é uma questão de ser verdade, é uma questão de ser plausível. Se é plausível, basta. Esta é a ciência. Então, senhores, o meu contra-argumento é: vejam como mudou o mundo de 30 anos para trás até hoje. Vejam como era o mundo quando o protótipo do anticristo Hitler tentou dominar o mundo, em 1940. Senhores, só faz 80 anos. Vejam a diferença daquele mundo com a nossa. 80 anos é suficiente para construir um mundo inteiro, civilizações inteiras. E os senhores acham que 6.000 anos não é suficiente para tudo o que teria que acontecer. Mas tem dezenas de milhares de mistérios que os senhores podem... mas e tal coisa. Para tudo existe uma resposta, senhores. Pode não ser a resposta que os senhores querem ouvir, mas para tudo existe uma resposta. E muitas dessas respostas a gente já falou em vídeos. A gente tem vídeos sobre dinossauros, sobre os gigantes, sobre... principalmente sobre... portais dimensionais, que agora a ciência está tão entusiasmada tentando abrir, com experimentos como o LHC, os aceleradores de partículas, CERN e tudo mais. Nós temos vários vídeos falando disso, que provam que a ciência mecanicista do século XVIII é um completo absurdo. Porque se a grande maioria dos nossos conquistas tecnológicas, que é diferente de ciência e tecnologia não é a mesma coisa, a grande maioria das nossas conquistas tecnológicas, elas concernem ao mundo invisível. A gente está falando de raios, de partículas, de frequência, Wi-Fi. O que é o Wi-Fi? O Wi-Fi é a transmissão de dados no mundo invisível, senhores. Fora do nosso espectro de visão. Para a visão esquerdista, mecanicista do século XVIII, isso não existe.
O rádio não existe. O rádio é um completo absurdo para a esquerda mecanicista. Por quê? Porque ele trata com forças invisíveis, forças que vão além do tangível. E em graus diferentes de intangível, nós encontramos o que nós chamamos de sobrenatural, o mundo espiritual. É questão de tempo até termos experimentos que possam também alcançar esses mundos, entre aspas. E é questão de tempo mesmo, porque esse é um dos propósitos dos experimentos LHC, CERN, é abrir portais para outros mundos. Mas esse não é o tema deste vídeo. Este vídeo, o tema é: ao homem foi determinado um sofrimento mortal, mas o abençoado Deus descerá do alto para ensinar como um professor, sua morte trará conforto e descanso. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusala e Noé. Nunca mais os senhores verão esses nomes da forma como viam antes.